18, então fazendo aí a questão 27C8H18 mais O2, qualquer reação de combustão sempre dá o quê? CO2 mais água. Antes da gente ler a questão, ela está aí para vocês. O que importa, gente? E eu consideraria isso uma primeira fase. A gente verificar, em regra, as questões da 6 Gran Rio, afirmam ou negam se a equação está balanceada. E aí, dando uma olhada no enunciado, né, ele fala que ele não fala disso, né, mas ele fala, obrigado, ele fala que está não balanceada, ele está te dando a cola que está não balanceada, mas independente dele falar ou não, numa olhada rápida aqui, onde é que é a cola, para você de cara ver que não está balanceado. C8, e aqui tem um C só, gente. Então, só olhando o C, tu já vê que não está balanceada. Fala obrigado, 6 Gran Rio, por ter me informado, mas eu já sabia. A cola está aqui, tá? E aí, ó, quantos 6 tem aqui? 1, né? E aqui tem 8, eu multiplico invertido. Onde tem 8, eu multiplico por 1. Onde tem 1, eu multiplico por 8. Você já sabe que esses números da equação balanceada vão para a resolução da questão, tá? O que mais agora? Quando eu botei esse 1 aqui, ele está multiplicando também o 18 hidrogênios aqui. Ó. Ou seja, antes da seta temos 18 hidrogênios. Como é que eu vou ter 18 depois se já tem um 2 na forma? Eu vou multiplicar por 9. Tá claro? Então, conferindo até agora, ó, tem 8 carbonos antes e 8 depois. Tem 18 hidrogênios antes e 9 vezes 2, 18 depois. Falta a gente conferir os oxigênios. Aqui não tem nenhum número, então é esse que eu vou determinar olhando para depois da seta. Porque depois da seta, olhando para os oxigênios depois da seta, eu tenho 8 vezes 2, 16. E tenho 9 vezes 1, 9. 16 mais 9, 25. Mas já tem um 2 aqui. Então, eu vou multiplicar por 25 meios. Isso é feio, mas pense que o 25 meios vezes 2 dá 25, que é o 16 mais 9, que também dá 25. Não sei, e a gente vai resolver a questão agora, se vamos usar esse 25 meios, mas enfim, ele foi importante para o balançamento da equação. Tranquilo? Posso seguir? Pois não, vou apagar ele. Vou de novo, rapidinho. Né? Como é que eu comecei? Rápido. Sem pressa, um rápido sem pressa, mas primeiro a gente olha para o C. Lembra? O C não estava balanceado. 8, 6, um C, o que eu fiz? Inverti, onde tinha 8. Eu botei 1, onde tinha 1 eu botei 8, tranquilo. Só que esse 1 também está multiplicando o 18 hidrogênios. Para ter 18 lá de cá, eu tive 9. Nesse instante, perceba que o que está escrito depois da seta está completo, está balanceado já. E está faltando quantos oxigênios eu tenho que colocar aqui. Mas repito, o oxigênio depois da seta está fechado. Então eu pergunto depois da seta, quantos oxigênios teve nos produtos? Ó, oxigênios, eu tenho 8 vezes 2, 16. E de novo oxigênios, aqui é um 1 escondido, 9 vezes 1, 9. Essa soma aqui é a quantidade de oxigênios depois da seta. 16 mais 9, 25. Né? Então teria que ter aqui 25 oxigênios. Né? Mas já tem um 2, que é o 2 da fórmula 2. Então, se eu botar um 25 e multiplicar por 2, não vai dar 25, vai dar 50. E aí, para a armação matemática, para dar 25, eu multiplico 2 por 25 meios, porque corto 2 e gero 25. Tá? Se você aqui não gostar da fração, a fração chateia a gente às vezes, né? Gera uma antipatia a ela, você pense que esse 25 meios seria o que é 25 meios, que não querendo falar em fração, pode usar o 12,5, que é 25 meios. Mas eu vou te mostrar que para esse enunciado não vai importar isso, mas seria essa ideia. Tá bom? Respondido aí, tranquilo? Isso vale para as reações de combustão, a maioria esmagadora delas gera fração aqui no balançamento, por causa, na verdade, do 2 que já está na fórmula do oxigênio. Tá claro? Tranquilo?
É isso, temos uma equação balanceada aí, e eu vou para o enunciado, mas agora eu vou querer resolver criando o padrão, entre aspas, que a gente vai querer exercitar o tempo todo, tá? Então, eu apago aqui, ó, e leio a questão, mas antes de ler, né? E é legal treinar, eu não posso rabiscar aquele quadro ali, né? Dá uma vontade de rabiscar ele danado, mas você rabisca a prova aí, eu fiz ela desse tamanho de propósito. Então, o que eu quero? E aí eu estou fazendo de conta que esse quadro aqui é aquele, tá certo? O que eu quero? Ó, não tem um espaço em papel em cima da equação e um espaço embaixo? Você já vai criar aí no papel, e você está treinando para o momento da prova, o espaço é menor, isso é um complicador da prova, né? Você vai botar uma linha em cima, uma linha embaixo. E vamos depois fechar a razão e proporção. Resumindo, a gente quer chegar ao quê? Em algo desse tipo. A sobre B igual a C sobre D. Te mostro já que papo é esse. Em que, na linha de cima, eu vou apelar para as leis, te explico já o que é isso, e na linha de baixo eu vou apelar para o problema, que são os dados do problema e a pergunta do problema. Como assim na prática? Mas já rascunhando com o que você tem, que é o papel da prova, né, do dia que você estiver fazendo a prova lá. Você já rascunha aqui, gente, assim, ó, linha das leis e linha do problema, tá? E faça esse rascunho de verdade aí no seu papel, só apagar esse cantinho aqui para ficar só o que eu estou fazendo agora. Então, embaixo aqui, ó, vai estar a linha do problema e em cima a linha das leis, tá? E eu estou rascunhando, agora o rascunho é livre aqui, ó. Eu faço uma horizontal aqui, ó, das leis. Faz na própria prova aí, que você está treinando para o dia da prova, né? Uma coisa é fazer no caderno bonitinho, a outra é agoniado na prova, ganhar dinâmica na hora da prova. Eu faço questões assim, se eu estiver fazendo uma prova. Tá? Você vai falar, ok, e aí? E aí rascunha 4 coisas, você vai falar aqui 4 coisas. Ó, 2 reagentes e 2 produtos, não é isso que tem aqui? Estou rascunhando de qualquer jeito. Você vai pegar prática em fazer isso, você vai fazer essas questões rápido, ó. Então aí as 4 coisas. Estão vendo? 4 coisas? 2 em cima, 2 embaixo. Eu quero te explicar que as 2 em cima é das leis, que não te expliquei como, e as 2 de baixo é do problema. Deixa as leis para depois, a gente vai ler o problema. O problema vai ter pelo menos 1 ou 2 dados, e a gente já vai trazer 1 ou 2 dados direto para cá. Olha que rapidez que você ganha, e clareza, tá? E vai ter uma pergunta, pelo menos. O problema eu vou trazer para um desses lugares. Vou exercitar isso de forma oral e escrita. Estou lendo o problema, né? Então o problema está dizendo, considere a reação de combustão, que é essa daqui, completa de 285 gramas de octano. A questão informa para você que o octano é essa fórmula, tá certo? Mas qual foi o dado numérico da questão? 285 gramas de octano. Isso não é um dado do problema? Então eu vou escrever em que linha? Na linha do problema. Qual número? 285. Vou escrever 285 embaixo do O2? Não, gente. Se ele está falando que é octano, eu vou escrever 285 embaixo do octano, que ele me informou que é a molécula C8H18. Ok? Botei o dado do problema aí já no esquema, que eu vou querer chegar na regra de 3 agora. Qual a pergunta do problema? Ele fala se o rendimento é 100%, eu vou só rascunhar isso aqui, porque ele me deu uma informação, mas isso não vai para esse padrão de resolução. E qual a pergunta? A massa de gás carbônico produzida. A massa de quem? Quem é o gás carbônico? É o O2? É o H2O? Não é esse aqui? É pergunta do problema? Então vai estar nessa linha? Não, vai estar aqui, embaixo do próprio gás carbônico. É isso aqui que ele está me perguntando. Então já gerei 2 valores embaixo. E agora eu quero gerar 2 valores em cima. Aqui, ó. Eu daqui vou fazer um A sobre B. E aqui eu vou fazer o quê? Um C sobre D. Tá? Mas vamos com calma. Você vai falar, mas por que você vai falar, gerar um valor aqui? Porque ele não me falou nada do O2, gente.
O enunciado não me perguntou nem afirmou nada sobre o O2. O enunciado não me falou nem perguntou nada sobre a água. Então agora a questão se resume a essa razão e proporção. Mas agora eu tenho que buscar nas leis o quê? O que eu vou buscar nas leis? O que está escrito embaixo. Está escrito o quê? Isso aqui é unidade de volume? Não, isso é unidade de massa. Naquele rascunho que eu fiz para a amônia, como é que você faz a massa vir para a linha das leis? Então aqui, ó, vai ser a linha das leis e aqui vai ser a linha do problema. Eu vou trazer qual massa para cá, para a linha das massas? A massa molar, o mol, apelidado, do C8H18 que a questão dá. Ó, ele diz que a massa do C8H18 é 114 o quê? Gramas por mol, tá? Ou seja, em 1 mol, que é aquele número enorme de moléculas para pesar em gramas, aquele xarope todo. Mas o que você não pode esquecer, gente? O número da equação química balanceada. Eu brigo com um aluno meu de ensino médio quando ele não faz isso. Ah, professor, mas não precisa, só que tu vai esquecer. Então, esse 1, que claro, matematicamente ele é neutro, traga ele para cá. Eu faço isso se eu fizer uma prova. Sabe por quê? Eu me condiciono a lembrar que para a linha das leis, eu vou ter que levar para a linha das leis quem? O número da equação balanceada, que tem um nome bonitinho de coeficiente. Tá? Mas então, por que eu peguei massa desse cara? Porque a questão falou desse cara. Quem é o outro personagem? A massa de CO2. Então, eu vou ter que usar o quê? O mol do CO2, que ele me diz que é quanto? 44 gramas. Mas eu estou em qual linha? Não estou na linha das leis? O que eu não posso esquecer na linha das leis? Fale isso 1000 vezes, tu vai dar aula disso depois comigo. Quando eu não puder vir, eu ponho vocês para dar aula aqui. Né? Na linha das leis, você vai descer, vai levar o número da equação balanceada. Tu já gravou, por isso que eu te pedi para fazer isso no 1. Tem algum número antes do CO2 na equação balanceada? Leve ele para a linha das leis. E agora eu pergunto, ok? Se você disser que sim, o problema acabou. Porque virou o quê? Um A sobre B igual a C sobre D. Uma razão em proporção. É isso que eu proponho como um formato sempre de resolução de estequiometria. Claro que esse exercício é simples. Mas eu já vos apresentei o quê? O formato. E quero trazer ele para cá. Para não fazer conta agora, para ganhar tempo. E vocês têm uma boa base de matemática aí. Aqui, ó. Então, em resumo, agora eu posso cortar um azul, né? Eu vou trazer para baixo aqui o quê? Estou fazendo a foto desse retângulo aqui. Eu tenho 114 sobre 285. Não estou nem preocupado com unidade mais. Estou trazendo números para cá. A sobre B igual a C sobre D. E aqui eu tenho o quê? 8 vezes 44. Não fiz conta não, gente. Não faça conta. A gente vai chegar na resposta sem conta nenhuma. Não dá tempo de ficar fazendo conta não. Ó. Só se a questão te exigir muito. E aqui é o quê? É o M que é o X. É isso. Razão e proporção. Lembra que eu falei que queria chegar a sobre B igual a C sobre D. Estamos juntos? Não tem nada de estequiometria mais aqui. Razão e proporção. E agora me ajude aqui. Ó. Como é que é isso aí? Se você quiser enfeitar o quadro, eu tenho um professor que falar para você se benzer na hora da prova para não errar. Né? Pelo sinal da Santa Cruz. Vocês não se benzem assim? Benze a questão. Ó. Pelo sinal da Santa Cruz. Tá? Mas, brincadeiras à parte, se você quisesse enfeitar, o M seria o quê? Isso aqui eu chamo de perda de tempo, mas vamos devagar. Né? Depois você ganha prática. 285 vezes 8 vezes 44, isso é perda de tempo. A gente não vai fazer isso depois não. Vou treinar com vocês a não fazer isso. Dividido por 114. O candidato inocente faz essa conta. E ainda arma isso aqui bonitinho para ele. Você vai falar, como que você faz? Eu não faço nada disso, até porque eu não sei fazer conta. Eu sei olhar e dizer quanto dá mais ou menos. Vamos? Ó, não é uma proporção? Então, o que eu pensar aqui, ó, o que eu pensar que aconteceu aqui, vai ter que acontecer aqui. Bem visual, né? E é o dobro?
114, qual é o dobro de 114? Seria 228. Não é o dobro, né, gente? É mais do que o dobro. O que é mais do que o dobro? Sei lá, é chute, 2,4. É mais do que o dobro, né? Porque o dobro, só exercitando com vocês, depois você fica com isso na cabeça, o dobro de 114 é 228. E quanto que é a metade de 114? 57. Se eu jogar a metade, vai para quanto? 15. Dá para 285. Olha que sorte, entendeu? Eu te mostrei que é exato, não é 2,4, é exatamente o quê? 2,5. Mas isso já é detalhe. Eu quero que você perceba que daqui para cá é o dobro mais alguma coisa. Tá? Então, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 8 vezes 4, 32, dá 320 com 32, né? 320 com 32 dá... Me corrija, gente. Não sei se eu estou acertando. Né? 8 vezes 4, 32. 320 com 32, 352. Qual é o dobro de 352? 704. Mais a metade disso, vai para quanto? Já estou em 704. Passou, só tem aquelas 4 respostas ali? Ó. Oi? Ah, tem embaixo? Falei, pô, eu errei? Cadê? Mas o padrão Sesgran Rio tem D. Ali, pô, fiz de brincadeira. Eu falei, caramba, eu estou explicando aqui, querendo ganhar tempo e... É isso, gente. Então, no rascunho aqui, a gente já percebeu que teria que ser maior que... Né? Resumindo, o dobro disso já vai a 700. Como é o dobro mais alguma coisa, teria que ser a resposta que é maior que 700. Só tem uma resposta ali que é maior que 700. A questão te permitiu não fazer conta. E o candidato inocente está lá fazendo a conta ainda. Vai dividir depois. Ele dá uma continha de dividir no cantinho da prova, assim, ó, aquele sinalzinho. Isso aqui é derrota o cara que fizer essa conta. Entendeu? Não dá tempo de fazer a prova inteira. Tá bom, gente? Mas nada como a prática, você tente treinar isso. Mas o que eu resumi até agora? Eu, no enunciado, fiz uma linha das leis, já mostrei o exemplo, fiz uma linha do problema e gerei uma razão e proporção. Vamos fazer mais um? Para firmar esse padrão? Claro que a gente faz vários depois, né? Estou pensando já em café. É uma memória viciada. Vai mais um? Vai. Só para firmar 2. Tá aí, ó. Esse é o mesmo, cara. Vai. Do estado físico, tá? Só para ganhar tempo no quadro aqui. Mais O2, dando SO2. Simples, essa equação é bem simples, né? E a pergunta que não quer calar, e você vai responder fácil, ela já está balanceada? Já, né, gente? Que é tudo com 1, né? Nem balancear precisa, né? Tá bom? Mas só para criar o padrão, eu vou chamar sempre a linha de cima de linha das leis e a de baixo de linha do problema, com que objetivo? Chegar na razão e proporção. Então, lendo o problema, o conteúdo contido no óleo combustível é lançado na atmosfera na forma de SO2, quando esse entra em combustão conforme a reação. Tá. Ao longo de um dia, os veículos da cidade queimam quantidade de óleo contendo 400 toneladas de enxofre. É um dado da questão. Né? E aí, como eu criei esse padrão de linha, eu rascunho as 3 coisas. Que 3 coisas? Os reagentes e produtos, que são 3 moléculas aí, né? Então, eu faço esse rascunho assim, ó. Ele falou 400 toneladas de quem? De enxofre. Então, eu vou escrever aqui embaixo do enxofre. Isso é a linha do problema, dado do problema. Tá, e o que ele pergunta? Na hipótese de todo o enxofre ser transformado em dióxido de enxofre, ele quer a massa em toneladas de SO2. Então, eu boto M, interrogação aqui. É uma questão simples, porque ele forneceu um valor em tonelada e está perguntando também em tonelada. Vale o cuidado se ele der numa unidade e pedir em outra. Se ele pede em gramas aqui, já ia ter que fazer conversão. Mas de verdade é uma questão simples, tá? Ok, então só tem isso de dado e pergunta, só. Está encerrada a linha do problema. Eu vou buscar isso nas leis. Importante a minha pergunta agora, gente. Eu tenho que nas leis buscar valor em tonelada? Gente, não, porque as leis me fornecem mol, que é peso em
gramas. Você vai falar, não vai dar zebra? Não, porque vai cortar Timóteo disso já, tá? Mas como é que qual informação que a equação balanceada me dá sobre o enxofre? Primeiro, mesmo sendo muito simples a equação, lembra que eu falei que é legal você habituar a colocar o 1 aí, apesar dele já estar indiretamente ali, e lembrar que esse 1 vai para a equação balanceada, parece uma redundância, né? Mas para você não esquecer quando for diferente de 1, tá bom? Esse é meu objetivo. Tá, e o enxofre na tabela, a massa dele, você não é obrigado a saber, são 32 gramas. É o mol do enxofre, a massa daquela quantidade enorme de átomos, né? E aqui, ó, o SO2 como é que fica? A questão dá? Não, ela não dá. Então ela ia te deu, no caso essa questão foi fornecida a tabela em que o enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16. Então aqui, ó, vai dar um 16 do enxofre e vai dar um 16 duas vezes do O2. Entendeu, gente? Então, o 16 três vezes, 2 do oxigênio. Perdão. O enxofre é 32, né? O enxofre é 32, obrigado. Somando essas massas, dá 32 com 32, deu uma massa para o SO2, uma massa molar do SO2 de 64G. Tá? E eu pergunto, cadê a regra de 3? Cadê a razão e proporção? Tá aqui, ó. Você vai fazer isso sobre isso e isso sobre isso, tá? Então, teremos, trazendo para cá, 32 gramas sobre 400 toneladas, razão e proporção igual a 64 gramas e X, né? É o que ele quer saber, ou a interrogação, ou M, enfim, a letra que você quiser aqui é a pergunta. Por que eu falava que você não tinha que converter aqui para tonelada? Porque vai cortar o grama. Então você pode pensar só em termos numéricos aí. Em resumo, você tem 32 sobre 400, dando igual a 64 sobre X, que é o que pergunta. Tá? E daí, ó, a razão e proporção vale para qualquer direção, né, gente? Como o X está aqui, ó, eu pergunto que conta que eu tenho que fazer daqui para cá e raciocínio com essa seta em cima. Daqui para cá foi feito o quê? Visível, que foi multiplicado por 2. Então faça o mesmo na mesma posição embaixo. A resposta aí tem que ser o quê? 800. Simples assim, tá? Claro que tem problemas mais difíceis, mas o que eu fiz em 2 problemas apenas? Quis criar o quê? O padrão, leis, linha do problema e jogar isso para uma regra de 3. A gente vai fazer isso o tempo todo, claro, terão problemas com complicadores, mas esse formato não jogaremos fora. Tá bom? É isso, não perca o próximo capítulo depois do cafezinho da tia Lúcia aí.